Olá, como vai você? E hoje eu estou aqui para cumprir o que prometi. Vim fazer a resenha do romance que eu mais amei ao ler, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Pessoal, esse livro é um clássico, né? Vou começar falando um pouco dele pelo título. No título, a gente já vê certas marcas da literatura, né? O Morro dos Ventos Uivantes, né? A gente vê ali o gênero, né? Um pouquinho de terror. A Emily colocou esse título porque a história é narrada a partir de um lugar na Inglaterra bem alto, né? Segundo ela, né, uma propriedade, um sítio, onde havia muita ventania, né? E essa casa onde ocorreu, né, essa história era uma casa que ficava no local onde as árvores, né, se balançavam de tanto que ventava, né? Mas isso remete também ao gênero de terror, né? Ou mistério, como eu falei de início. Antes de começar a falar um pouco da história, vou falar um pouco da autora, né? Que é a Emily Brontë. Emily Brontë foi uma jovenzinha inglesa, nascida em 1818, em uma família muito rígida, uma família religiosa, de fundamentalistas. E não só Emily, como duas irmãs dela tinham por hábito a escrita, para suprimir o tédio, e as três ficaram famosas na literatura. Mas Emily, assim que publicou O Morro dos Ventos Uivantes, sofreu uma tuberculose, que era uma doença muito comum nos idos de 1800, e faleceu antes dos 30 anos. Mas nos deixa essa história, gente, fabulosa. Para mim, O Morro dos Ventos Uivantes é tão romântico ou mais romântico que a história do filme Titanic. Para mim, eu prefiro O Morro dos Ventos Uivantes. É uma história que algumas pessoas que leram acham um ponto para criticar. Por quê? São pessoas que leem sem uma interpretação correta. Porque tudo começa quando o pai da família ali narrada, ele não está citado no livro, mas ele compra um garoto, tá? Ele traz para casa um garoto, falam de pele morena, aparência de cigano, com muitos traumas, um menino assustado. E ele traz esse menino para o seio familiar. E a personagem de Catherine, que é chamada Katie, né? Ela se encanta com esse garoto, Heathcliff. E eles meio que passam muito tempo juntos, né? E eles se descobrem almas gêmeas. Não são irmãos, não tem laços sanguíneos, pessoal. Ele foi comprado no mercado, né, humano, que naquele tempo a escravidão era algo que ocorria, né? E isso ocorreu, né? Essa história. Então, de repente, o garoto é trazido para o seio familiar por um
um pai que também já era muito problemático, um homem bruto em suas palavras. Todos os personagens da Emily têm um aspecto psicológico narrado de uma forma intrigante, né? Então, o pai da família, ele tem um gênio assim muito rabugento, né? A Katie, ela também é uma menina geniosa, impossível assim mostrada no livro. E o Heathcliff também é um garoto assim, né, tomado pelo trauma de infância. Imagina, né? Você ser comprado, né, por uma família. Então, gente, essa história se desenrola de uma forma assim linda e louca, né? Porque os dois ali crescem juntos, né? Entre amor e desprezo, o garoto é muito desprezado, né? Mas vê em Katie, em Catherine, uma afeição, né? Só que aí, Catherine se torna moça e ela tem que escolher alguém para casar. E aí entra a figura de Edgar Linton. E nesse meio termo, Katie está sofrendo um dilema porque ela sabe que ela e Heathcliff, eles são almas gêmeas, eles são a mesma pessoa. Tem um trecho do livro que ela narra isso, que o seu amor, né? Eles se fundem, eles são a mesma pessoa. Porém, dadas as convenções sociais, né, de época, ela é uma garota rica, né, da alta sociedade. Ela se casa com esse rapaz, Edgar Linton, e Heathcliff se sente assim no máximo da miséria humana e some no mundo. E aí ele some, ela se casa com alguém que ela não ama por convenções sociais e que mostra também, né, que ela não era tão boazinha e amável assim. Ela se casa por interesse, por convenções sociais. Mas o fato é que Heathcliff some no mundo, né? E Katie falece, né? É claro que ela vai ter uma vida entristecida. Então, essa história, ela começa, né? Não é em primeira pessoa, tá? Não é os personagens principais narrando. Na verdade, quem começa a história são dois narradores, né? Quem começa a história é um senhor que ficou hospedado nessa propriedade. E que é o ápice dessa história, né? Ele chega uma noite e ele fica hospedado nessa propriedade. Heathcliff já tinha voltado, riquíssimo, né? Casado com uma jovem que ele também nem se importava. Estava sofrendo o luto da perda da Katie. E esse senhor é cedido um quarto para ele. E à noite ele não consegue dormir porque alguém bate a porta. E de novo a gente vê a Emily colocando o gênero de terror e mistério, né? Alguém bate na janela e não deixa ele dormir. Quem é? Quem é? Katie, que pede para entrar, que fala do seu amor. E aí esse senhor, não conseguindo dormir, ele chama o dono da propriedade, que é Heathcliff, e fala o que está acontecendo. Olha, não estou conseguindo dormir porque essa casa é assombrada, né? Tem uma moça na minha janela querendo entrar, que era, né? De acordo com o romance, né, gente? A alma, o espírito de Katie. Então, gente, eu sugiro sim a leitura de O Morro dos Ventos Uivantes. É uma história assim sensacional. É uma história que prende. Quem gosta assim de uma narrativa psicológica, de entrar fundo mesmo assim, nos personagens, vá nessa leitura.
essa sugestão. É um clássico, é um épico, mas vale a pena. Leia O Morro dos Ventos Uivantes. Hoje fico por aqui. Um grande abraço e até mais!